Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei especialmente para você uma questão de matemática envolvendo o tema potência de 10. Essa é 10. Atividades, semana 2, terceiro ano do ensino médio PET, volume 4 de 2021, não é, Zé Joinha? Eu adoro matemática! Meu amigo, minha amiga do outro lado da telinha, estude direitinho, porque esse é o verdadeiro caminho para quem quer vencer, não é mesmo? E o tema que a gente vai abordar nessa videoaula é notação científica, um tema muito cobrado aí nos vestibulares, no Enem, nos concursos públicos. Agora, na verdade, você já parou para pensar o que significa notação científica? Por que notação científica? Algumas medidas matemáticas são exageradamente pequenas, como é o caso dos vírus, ou exageradamente grandes, como é o caso dos astros, né? Quando se refere a massa, ou extensão, ou distância. E os matemáticos, para facilitar a nossa vida, eles inventaram uma forma de escrever isso para que a gente não ficasse escrevendo aquela montoeira de algarismos. A proposta aqui nessa semana, embora seja somente uma atividade, ela é muito interessante. Observe a figura a seguir, na qual são apresentadas as 7 unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades. Aqui nós temos o símbolo, o nome e a quantidade. A de ampere, corrente elétrica, K, Kelvin, temperatura, que às vezes a gente tem mais o hábito de ver em graus centígrados, né? Mas também é usada essa forma de medida de temperatura. O S de segundo, o nosso tempo aí que passa tão rápido, né? O M de metro, distância, medida aí de comprimento. kg, quilograma, massa, nós estamos deparando com isso todo dia aí na nossa cozinha, na nossa despensa, né? CD, candela, intensidade luminosa, mais luminoso, menos luminoso, aí para quem mexe com estúdio, nessa época de pandemia, muita gravação, às vezes satura, às vezes você vê aquela imagem lá que a iluminação passou da medida, então é uma época interessante da gente estar estudando isso. O mole, que é quantidade de substância para quem trabalha em laboratório, para quem gosta muito de química, isso aqui é muito constante, né? E a proposta em cima disso tudo é o seguinte: para cada número apresentado à direita da figura, faça o seguinte: se o número estiver em notação científica, escreva-o por extenso. Por extenso aqui vai ser, no caso, por algarismos mesmo, sem ser em palavras. Se o número não estiver em notação científica, escreva-o em notação científica. Faça isso na seguinte ordem, da figura: kg, no sentido anti-horário, lá começando pelo kg. Observe que no último tópico CD apresenta 2 números para serem convertidos. Antes da gente entrar na notação científica, resolver exercício mesmo, eu vou trazer alguns exemplos para facilitar para você. Vou te dar uma dica que eu acho que talvez você não conheça e que é muito importante. Olha, a primeira delas: se o módulo da base de um número for menor que 1, este, escrito em notação científica, terá o expoente negativo. Preste atenção nisso. Se o módulo da base, eu estou dizendo módulo porque às vezes a gente depara com notação científica de números negativos. Então estou me referindo ao módulo da base, a essa basezinha aqui, por exemplo, 0,002. A base é isso aqui, ó. Então essa base é menor ou maior que 1? Menor que 1. Aqui são 2 milésimos, né? Se é menor que 1, o expoente é negativo. Então, você vai colocar sempre, sem exceção, para escrever notação científica, uma única casa antes da vírgula. E vai multiplicar por uma potência de 10. Notação científica exige essas 2 características, que tem uma única casa antes da vírgula e que isso esteja multiplicado por uma potência de 10. Agora, veja bem que aqui esse número, essa base, é menor que 1.
Então o expoente foi negativo. Muitas vezes a gente fala, quando desloca a vírgula para a direita é negativo, para não sei o quê. Isso às vezes confunde. O que menos confunde é olhar a base. Se ela tem um módulo menor que 1, o expoente é negativo. Por que isso? Porque, veja bem, aqui a gente lê esse número 2 milésimos, porque décimo, centésimo, milésimo. Então, 2 milésimos é o mesmo que você pegar 2 e multiplicar por 1 milésimo. Por que 1 milésimo? Porque quando o expoente é negativo, você inverte a base e ele fica positivo. Eu tenho até uma musiquinha para fixar isso. Se o expoente é negativo, veja só como se faz. Ele fica positivo. É só inverter a base. Ó marinheiro, ó marinheiro, venha logo aprender a calcular qualquer potência e nunca mais esquecer. Então, se o expoente é negativo, você inverte a base e ele fica positivo, né? Passei lá para o denominador, ele ficou positivo. E 10 elevado a 3 positivo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, aqui, 2 milésimos. 2 vezes 1, 2, 10 ao cubo, 1000. 2 milésimos, décimo, centésimo, milésimo. Por isso que o expoente é negativo. Sempre que a base for menor que 1, o expoente é negativo. E a segunda dica é, se o módulo da base de um número for maior que 1, este, escrito em notação científica, terá o expoente positivo. Um exemplo aqui para você, 2000. Se eu for escrever 2000 em notação científica, como eu disse, eu deixo uma casa antes da vírgula e multiplico por uma potência de 10 e o expoente é positivo. Veja que esse número é maior que 1. Então, por que virou 3? Porque é como, quando o número não tem vírgula, ele é um número inteiro. É como se a vírgula estivesse após o último algarismo. E essa vírgula chegou entre o 2 e o 0. Então, ela deslocou-se 1, 2, 3 casas para chegar aí. Por isso, é elevado ao cubo. Então, veja que se a base for maior que 1, expoente positivo. Se a base for menor que 1, expoente negativo. Não esqueça disso. Então, aqui a gente pode observar que 2 vezes 1000 é o mesmo que 2 vezes 10 elevado ao cubo, né? 2000. Então, vamos aí voltar à nossa atividade. Diz que era para começar do kg, quilogramas. E aqui diz que 6,626,070 15 vezes 10 elevado a menos 34 precisa ser escrito por extenso, sem ser em notação científica. Então aqui aquela dica que eu te dei é muito importante. Se o expoente é negativo, a base é menor que 1. Então você vai pôr aqui 0, porque fica menor que 1, né? Antes da vírgula tem o 0 que é menor que 1. E observe o seguinte, como tinha 34 negativo no expoente, a vírgula precisou deslocar-se 34 casas para chegar onde ela está atualmente. Veja que ela estava entre o 6 e o 6. Olha, 6 ela estava cercada pelo 6. Então ela deslocou 34 casas até chegar aqui. Vamos contar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Então ela deslocou-se 34 casas, certinho? Agora, a segunda proposta e o M, porque disse que era para a gente rodar no sentido horário, no mesmo sentido que rodam os ponteirinhos do relógio aí, né? Descendo do quilograma, né? Para o M, para o S e tal. Então esse número aqui, que é 299792458, ele não está em notação científica. Então eu preciso reescrever ele em notação científica. E como eu disse, duas características importantes. Primeiro, tem que ter um algarismo só antes da vírgula
para se escrever notação científica. Segundo, tem que ser multiplicado por uma potência de 10. E agora eu vou ter que contar quantas casas essa vírgula deslocou-se. Primeiro, quando o número é inteiro, não tem vírgula, considera-se que essa vírgula esteja após o último algarismo aqui, ó. Então ela deslocou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas para chegar entre o 2 e o 9. Por isso que eu coloquei o 8 positivo, porque esse número é maior que 1, essa base, certinho? Vamos para o próximo, para o S aí. Então, o S tem aqui 992, 631, 770 e não está em notação científica. Então, eu preciso reescrever esse número em notação científica, levando em consideração duas coisas. Um algarismo só antes da vírgula. Segunda coisa, multiplicado por uma potência de 10. Agora, essa vírgula que estava lá depois do zero, ela veio para entre o 9 e o 1. Deslocou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casinhas. Por isso eu coloquei um 9 verdinho positivo, porque essa base é muito maior que 1. Se for maior que 1, expoente positivo. Base menor que 1, expoente negativo. Por que essa base é menor que 1? Porque ter 0, 0 é menor que 1, né? Seguindo o próximo aí, nós vamos pegar esse número 602, 176, 634 vezes 10 elevado a menos 19. Veja que o expoente é negativo, então eu vou ter que ter uma base menor que 1. Veja que a vírgula foi deslocada 19 casas. Ela saiu de entre 1 e o 6, que estaria aqui, ó. Deslocou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 casinhas e chegou aqui. Certinho? Como a gente vai caçar os da esquerda aqui, vamos chegar esse círculo para a direita, né? Primeiro que a gente vai procurar é esse. Esse tem um número 1,380,649 vezes 10 elevado a menos 23. Então, se o expoente é negativo, a base precisa ser menor que 1. Começada com 0 aí, nós vamos contar agora se realmente a vírgula deslocou-se 23 casinhas. Ela estava entre 1 e o 3 aqui, ó. Deslocou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e chegou aqui. Então, certinho. A próxima aí é 6,022, 140, 76 vezes 10 elevado a 23. Veja que o expoente é positivo, então a base é maior que 1. Não tem vírgula aqui, porque a vírgula deslocou-se 23 casas para a direita. Veja, ela estava entre o 6 e o 0. Então aqui ela deslocou-se 2, com 3, 5, com 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23. A última aí, conforme diz o enunciado do problema, tem duas situações. A primeira situação é essa aqui que diz 540 vezes 10 elevado à 12ª potência. E observe o seguinte, esse número, embora esteja multiplicado por uma potência de 10, ele não está escrito em notação científica. Por quê? Porque a notação científica exige duas características, ficar um único algarismo antes da vírgula. Aqui, por exemplo, eu coloquei 5,4 porque esse zero aqui não influi nem contribui. 5,4, 5,40 é a mesma coisa. Agora, vezes 10 elevado a 14. Por que eu pus 14 se era 10 elevado a 12? Porque eu mexi na base. A base era 540, grandona, ficou 5,4, pequeninha. Para manter o equilíbrio, se eu diminuir a base, eu tenho que aumentar o expoente. Era 10 elevado a 12, tem que ficar 10 elevado a 14, senão eu danifico a estrutura do número. Eu modifico o valor. Diminuí a base, aumentei o expoente. A vírgula deslocou-se quantas casas? Se ela estava aqui, ó, porque número inteiro, a vírgula vem após o último algarismo, ela deslocou-se 1, 2 casinhas para ficar entre o 5 e o 4. Por isso que eu aumentei 2 casinhas do 12 para o 14, certinho? O segundo número é esse aqui, ó, 683. Esse número precisa ser transformado em notação científica. E ele é um número que tem a base maior que 1. Então, vai ser 6,38 vezes 10 ao quadrado
positivo. Por quê? Porque a vírgula estava aqui, deslocou-se 2 casinhas, então eu elevo a 2. Se eu pegar 6,38 multiplicar por 100, que é 10 ao quadrado, dá 638. Assim eu termino essa videoaula, esperando que você tenha gostado, que você tenha entendido o conteúdo e esperando por você na correção da próxima videoaula, que está um barato. É só clicar no canto superior direito e vamos juntos compartilhando conhecimentos. Ó marinheiro, marinheiro só, venha logo aprender, marinheiro só, a calcular qualquer potência, marinheiro só, e nunca mais esquecer, marinheiro só, se o expoente for zero, marinheiro só, não tem problema algum, marinheiro só, quando o expoente é zero, marinheiro só, saiba que a base é 1, marinheiro só, se o expoente é negativo, marinheiro só, veja só como se faz, marinheiro só, ele fica positivo, marinheiro só, é só inverter a base, marinheiro só, ó marinheiro, marinheiro só, venha logo aprender, marinheiro só, a calcular qualquer potência, marinheiro só, e nunca mais esquecer, marinheiro só.